nos acrescente a fé. Amém. Nós vamos ficar de pé. 1 aos Coríntios, capítulo 7, verso 30. E os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Senhor Deus, humildemente nós voltamos os nossos pensamentos até o Teu trono de graça. Depois desta parte de louvor, em meio a este calor, vamos ouvir a Tua palavra. Amém. Sabemos, ó Deus, que ela é mais necessária do que o pão material. Se o Senhor vivificá-la nesta noite aqui no nosso meio, nós teremos mais curas, mais libertação de oprimidos, mais descanso para os cansados. Todo o povo poderá voltar com um frescor na alma, um divino, celestial frescor. Voltar com seus corações consolados, animados e não abatidos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, melhor do que nós, Tu sabes, ó Pai, que precisamos do perdão do Senhor. Amém. Porquanto os nossos pecados são demais, somos muito falhos, somos débeis e não sabemos nem mesmo às vezes quem somos nós, mas Tu sabes. Tu nos conhecestes desde antes da fundação do mundo e não nos escolhestes por sermos melhores do que ninguém. Mas a exemplo de Jacó, fomos elegidos desde antes da fundação do mundo. Tão imperfeitos como somos, como pessoas humanas. Oh, que grande este amor por nós. Se pudesse, cantaria. Canta, minha alma. Canta o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Grandioso és Tu. Salmos hinos 65. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes
deixou por meu amor. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Glória a Deus. Amém. Acho que é um desabafo da alma, né? Cantar. Grandioso és tu, grandioso és tu. Todo mundo deseja ter. Todo mundo deseja possuir. Todo mundo deseja alcançar, obter, ganhar, dizer é meu. Isto é meu.
Isto faz parte do instinto humano, que é o instinto de aquisição. Existe na gramática o adjetivo possessivo e que soa bem no paladar. O pronome pessoal, às vezes, não é muito bom, porque é dele, é dela, é ele, é ela. Mas quando fala é meu, sou eu, ou é meu, é minha, então aí é diferente. Nós temos, de acordo com as Escrituras, um quadro bastante claro sobre as pessoas que querem ser ricas e sobre as pessoas que são ricas. Então nós temos os ricos e temos os que querem ser ricos. Paulo disse que os que querem ser ricos chamam sobre si muita amargura, muita tristeza, muita angústia. Os que querem ser ricos, os que têm vontade de ser ricos, e por isso são inconformados com aquilo que é, com aquilo que possuem. São inconformados com aquilo que têm. Agora, esta é a pessoa pobre. E há muitos ricos pobres, porque eles não estão conformados com o que possuem. E há muitos pobres ricos, porque eles são alegres e felizes, estão contentes com aquilo que possuem. Então, eles são ricos. É relativo. Às vezes a pessoa tem uma humilde casa, e aquele rapaz, ainda jovem, lutou e trabalhou com sua família para obter uma casinha, e aquilo é o suficiente para ele. E aquela família é feliz. Outro dia, viajando com o irmão Joaquim Rodrigues, nós vemos sempre perto do rio Crixá-Açu, morando no barranco, no aterro das vazantes daquele rio, e duas famílias, parece, moram numas choupanas, umas barraquinhas feitas no próprio aterro. Então o irmão Rodrigues falou para mim, que vida. Eu disse para ele, você está enganado. Às vezes estão mais felizes do que muitos que estão em belas casas, em belos carros, em posições importantes, não defendendo a miséria, a ignorância, mas normalmente são os que mais vivem. Eles não estão com cheques predatados, eles não estão consertando negócio de terra enguiçada, eles não estão comprando, não estão vendendo, eles vão ali, apanham os seus peixinhos. Eu vi lá o seu baiano, todas as vezes que eu passo ali, leva uma rapadura para ele. Ele lacrimeja constantemente. Eu cheguei dessa feita, só estava o esqueleto do rancho. O fogo pegou e queimou tudo aquilo. Eu pensei, o pobre velho deve estar muito abatido. E eu tinha levado 2 rapaduras para ele. Gente, é de admirar. Parece que não havia acontecido nada com o homem. Ele tinha ali uma pequena geladeira a gás, um fogãozinho a gás, umas coisas lá. Virou cinza, carvão. E o homem até parece ser um cristão, consolado pelo Espírito Santo. Não estava lamentando, estava lacrimejando, porque ele sempre lacrimeja, constantemente correndo a água do olho.
Mas quando eu dei as rapaduras para ele, ele não esquece. E deu aquela risadinha de baiano. Mas se queimou o rancho, era tudo que ele tinha. Por que não estar triste, abatido, arrasado? Mas você já pensou se fosse uma mansão? Se fosse um edifício? Se fosse uma bela casa que tivesse queimado? Mas nós vamos aprendendo com a própria vida, com a própria experiência, o porquê da fé, a fé verdadeira, ser uma propriedade dos pobres. Quando João Batista estava na prisão, ele enviou os seus discípulos a Jesus Cristo para lhe perguntarem se de fato ele era o Cristo. Ora, João tinha visto o Espírito Santo em forma de pomba descendo sobre Jesus. Ele ouviu o próprio Deus identificando a seu filho naquela cena. Eis aí o meu filho amado, em quem tenho me comprazido. Antes, pelo próprio Espírito, pelo Espírito Santo, João apontara para Jesus, exclamando: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como ele houvera declarado, necessário é que eu diminua e que ele cresça, então, não podendo ficar 2 profetas ao mesmo tempo na terra, o espírito de profecia cumpriu o seu ministério em João Batista e o deixou. E ele ficou pobre de tudo. Não tinha nada. Para começar, sua vida foi no deserto, comendo mel e gafanhoto. E o que ele tinha lhe foi tirado, que era o Espírito, a ponto de mandar seus discípulos a Jesus, perguntando-lhe se de fato ele era o Cristo. Vacilou, enfraqueceu tanto no fim de seu ministério. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: olha aqui, mandou que aleijados andassem, cegos enxergassem, paralíticos fossem curados na hora. E os discípulos de João assistindo, diz: agora vai e diga para João que os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados e o evangelho é pregado, é anunciado aos pobres. Uma pessoa rica não podia de maneira alguma, embora sendo cumpridora dos mandamentos, como aquele mancebo de qualidade, nunca tinha adulterado, nunca tinha roubado, nunca tinha matado, nada dessas coisas. Mas quando Jesus disse: vende tudo que tens, vem e siga-me, ele ficou tão triste, que voltou atrás e encheu os seus celeiros, mais ainda, se assentou numa cadeira e disse: regala-te o almo. Enquanto Lázaro comia das migalhas que caíam de sua mesa. E logo ele foi para o inferno, sem nunca matar, sem nunca roubar, sem nunca prostituir, sem ter vício algum. Foi para o inferno. Porque você vai encontrar pessoas que não matam, que não roubam, que nunca fumaram, que nunca beberam, que nunca mentiram, que nunca prostituíram, no inferno.
Só que você não vai encontrar nenhuma dessas pessoas no céu. Nem um mentiroso, nem um fornicário, nem um feiticeiro, nem um adúltero, nem uma meretriz, nem um bêbado, nem um fumante, nem feiticeiro algum, nem mentiroso algum, ninguém. Nada disso entra no reino dos céus. Mas, no entanto, o céu está cheio de Marias Madalenas, samaritanas, ladrão crucificado lá direito. Só gente que bebeu, fumou, matou, prostituiu. Mas como? Lá não entra mentira. É porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica-nos de todo o pecado. Jesus disse: as meretrizes e os ladrões entrarão antes de vós no reino dos céus. Mas como? Sim, perfeitamente. Mas não foram meretrizes que entraram lá. O profeta disse: você nunca cometeu aquilo. Se é que de fato você creu no sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo apagou todo o seu passado, limpou a sua alma. Sua alma é mais alva do que a neve, mais branca do que a lã. Então é onde o diabo pode vir aqui e te lembrar de coisas constantes, diariamente, que você cometeu ou que você comete. Mas Jesus Cristo não. Quando Jesus Cristo te perdoa, aquilo é lançado no mar do esquecimento de Deus. E você então é rico. Você é como Jesus, que sendo rico, se fez pobre. Tendo tudo, mas aparentando não ter nada. Não existem pessoas que têm mais do que as pessoas que têm a mensagem do profeta do século XX. Não tem ninguém que tem mais. Esse é o tesouro que o homem vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. A pessoa que mais tem no mundo hoje é a pessoa que crê no profeta Elias. Mas tendo tudo, como não tendo nada. E os que choram como se não chorassem. E os que folgam como se não folgassem. E os que compram como se não possuíssem. Os laodiceianos, o espírito de Laodiceia, que quer dizer direito dos povos, a era que estamos vivendo, direito dos povos, e a palavra Laodiceia quer dizer também mulher e direito dos povos. Laodiceia, na Bíblia Sagrada, é uma era que se diz abastada. Ela diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Essa era se garba de ser a era mais intelectual da idade cristã, ser a era mais avançada. É a era jactanciosa, presunçosa, petulante, arrogante, soberba, orgulhosa, exaltada, viciada, criminosa. A justiça virou trapo, segundo as palavras do profeta Isaías. Virou um trapo de imundícia. O suborno, a política, a religião, o comércio, a impiedade, a falta de respeito para com o próximo. Esta era se diz ser uma era educada. E todos os países subdesenvolvidos culpam as suas desgraças à falta de educação. E dizem: nós precisamos nos educar,
Nós precisamos de mais escolas. Mas quando se olha para as maiores potências, que não tem nem um pequeno índice de analfabeto, e se encontra ali os maiores crimes, e o índice de prostituição e de crimes mais avançados e tóxicos, a toxicomania, o homossexualismo, dirige os Estados Unidos da América do Norte, rege as maiores potências do mundo. O poder feminino, que é a maior perversão que existe desde o Éden, é a liderança da mulher. É a abominação, a assolação no lugar que não deve estar. Tudo isto dizendo: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas quando alguém pega a marreta e quebra uma bolinha de chumbo que tem 100 gramas de uma coisinha radioativa, fica tudo meios doidos, desesperados, angustiados, não podem, não dão conta de desfazer o mal que fazem. O único que pode desfazer o mal, desativar uma desgraça, é o Senhor Jesus Cristo. O diabo apanhou a Maria Madalena, o diabo apanhou a Samaritana, o diabo apanhou Lázaro e jogou na sepultura. Jesus foi lá e desativou o poder da morte. Desativou a morte, a podridão, a putrefação foi desativada pelo poder vivificador do Espírito Santo, pelo poder vivificador daquele que, sendo rico, se fez pobre, se fez humano, se fez homem. É milhões de vezes mais humilhante Deus se fazer homem do que um homem se fazer um porco. Milhões de vezes mais humilhante. Você já pensou? Um homem virar um porco? Sair fuçando lama, hein? Seria uma humilhação terrível. Mas milhões de vezes mais foi Deus se fazer homem, que é pior do que um porco. Mas atente para essa riqueza. Atente para essa grandeza. Deus sabe quem tem. E Deus sabe quem não tem. Por isso ele diz: quem tem, ser-lhe-á dado. E quem não tem, até o que tem, ser-lhe atirado. Aquele que tem a eleição é o rico de Deus. Que ser-lhe-á dado mais. Ser-lhe-á dado a perfeição para o rapto. Porque estamos vivendo, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Agora, pensando nisto, é que você vai e se encontra com a plenitude de Colossenses capítulo 2, verso 2. Que seria isto? Vamos ler também o primeiro versículo. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridades e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Deus enriqueceu o seu urânio. O seu urânio é a noiva. E essa noiva será enriquecida.
com a plenitude da inteligência não humana, mas de Deus, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, mistério de Deus revelado, para o conhecimento da mensagem. Vós todos fostes enriquecidos de plenitude, de inteligência, de conhecimento, de ciência, de sabedoria do alto. Grandioso és tu, grandioso és tu. Não é para quem quer, não é para quem corre. Isso é para quem Deus chama. Vocês todos que creem em William Marion Branham, todos que creem no ministério deste homem Elias, deste sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, foram enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus. Cristo, mistério de Deus revelado. Mistério tríplice. Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Enriquecidos. Rico. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E Salomão disse: que não me falte o pão de cada dia. E o pão nosso. E Davi disse: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Riqueza. Transbordando. Riqueza. Sou rico. Você é rica. Somos ricos. Possuímos todas as coisas. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Abundância. Quando Elias entrou na casa da pobre rica viúva, não tinha nada para comer. Não tinha nada para comer com seu filho e apenas apanhar 2 cavacos, fazer uma cruz ali e morrer, comer o último bocado. Elias bateu na sua porta. A riqueza bateu na sua porta. Elias bateu na sua porta quando você não tinha nada mais. Bateu na sua porta. Ela era paupérrima, estava pobre, não tinha mais nada, só tinha um restinho, mas de coisa boa. Era pouquinho, mas era bom. Era azeite e farinha. Agora, se ela tivesse um pouquinho de maionese, um pouquinho daquela negrinha, como é que chama aquele? Uma cervejinha preta, uma coisa assim, eu não sei como que Elias faria essa coisa. Mas ela tinha um pouquinho de azeite, que representa o Espírito Santo. Um pouquinho de farinha, que representa Cristo. É pouquinho, mas tinha. É pouquinho, mas tem. Porque quem tem, ser-lhe-á dado. O profeta disse, ela tinha pouquinho, um pouquinho só. Mas o que ela tinha era original. Tipificava uma coisa perfeita. Tipificava o Espírito Santo. Simbolizava Cristo. Não era uma grande coisa. Era pequenininha, era pobre daquilo. Mas era aquilo. Então Elias veio e pegou aquilo. E ela ficou mais rica do que todos os demais. Não faltava azeite na botija. Não faltava farinha na panela. Você já pensou isso? Você está enquadrando tudo para você? Porque caso contrário nós vamos ficar só conhecendo a história bíblica. Mas para que isso aconteceu? Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus. Cristo, o mistério da piedade, aquele que se fez carne,
Isto é, aquele que se fez pobre. As raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, o Deus que criou esse universo, não tem onde reclinar a sua cabeça. E eu não estou chorando por isso, eu não estou lamentando por isso, eu não estou gemendo por isso, eu não estou chorando por isso, eu não estou amargurado por isso, eu não estou triste por causa disso, eu não estou ressentido, eu não estou clamando com ar de alta misericórdia, porque me falta onde reclinar a cabeça. Enquanto as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis. Eu não estou chorando por causa disso. Eu estou chorando por causa das almas. Eu estou chorando por causa de você, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis te enriquecer. Eu quis te botar debaixo das minhas asas, como a galinha coloca os seus pintainhos debaixo de suas asas. Quantas vezes eu quis te acolher, quantas vezes eu quis te perdoar, quantas vezes eu quis te curar, quantas vezes eu quis te libertar, mas tu não quiseste, Jerusalém. Eu choro, não é por causa de mim, eu choro por causa de vós. E quando alguém estava chorando por ele, ele disse: ó mulheres, não choreis por causa de mim. Antes chorai por vós mesmos, pelos vossos filhos, porque vai chegar dias em que hão de dizer: bem-aventurados seios que não amamentaram, os ventres que não geraram. Sim, porque elas ficam bonitas, elas não perdem as formas de seus corpos, e por isso são bem-aventuradas. Chegará o tempo em que vocês vão tomar pílulas para não ter mais filhos, para não perderem a forma do corpo, para não ter um problema social, para assim vocês então envenenarem o amor somente por um bebê, somente por um fantochezinho ali, um pálido, e dedicar tudo aquilo que sobrar, dedica-se a cães, a cachorros, a gatos, a animais. Sabe, é tempo de viver como viúva. Eu não sei, eu fico pensando assim, eu quisera ser, eu posso falar porque ela já morreu, eu quisera ser como minha mãe. A minha mãe viveu num tempo que ela nunca usou um telefone, ela nunca viu televisão, ela nunca foi num cinema, ela nunca tomou um banho de praia, ela nunca vestiu um maiô na sua vida, ela nunca entrou numa piscina. E ela ficou viúva com 23 anos de idade. Uma das escrituras que ela mais marcou foi essa carta para as viúvas. 1 Timóteo capítulo 5. Não repreendas asperamente os anciãos, mas ademoesta-os como a pais, aos mancebos como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais. Porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e dia em rogos e orações. De noite e dia. Jejum, oração e rogos e lendo a Bíblia. Mesmo trabalhando com a Bíblia de um lado lendo. Dias de vigília, noite de vigília, dias de jejum. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Não pense nenhuma irmã que pode viver sem um marido sem isso aqui. Nenhum homem pode viver sem sua mulher sem isso aqui. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos
se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendem também a andar ociosas, de casa em casa. Não é só viúva que faz isso, não. E não só ociosas, mas também paloreiras, conversadeiras, batendo com a língua todo o tempo. E curiosas. Elas são curiosas. E não é só viúva que faz isso, não. Falando do que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Você sabe que a igreja noiva, num certo sentido, ela é viúva? Estamos como uma viúva. O sistema denominacional morreu para nós. Se o sistema não morreu, o sistema natural, o sistema mundano, o sistema denominacional não morreu para você, Cristo não se casa com você, porque você está casado com outro. E ele próprio disse que o marido tem que morrer para a mulher se casar com outro. Ele próprio diz assim. E esses sentidos religiosos, este afeto, esses sentidos do Espírito têm governado a igreja, têm se tornado o marido dela. Não, mas a igreja noiva de Cristo, não. Ela depende dele em tudo. E uma coisa é certa, uma coisa é absolutamente certa, que tudo que é dele é dela. Tudo que lhe pertence é dela, porque ele não faz um casamento com comunhão parcial de bens. Ele faz um casamento com comunhão universal de bens. Ele tem se casado com ela com comunhão universal de bens. De acordo com o costume, lá no tempo de José, o homem dava a palavra e estava casado com ela. Depois, então, vinha o tempo para se ajuntarem e viverem consensualmente. O anjo veio a Maria, ela já era casada com José pela palavra. Quando isso aconteceu, veja, o Espírito Santo veio e a cobriu com sua graça e gerou Jesus Cristo no seu ventre. E quando José a recebeu, ela estava grávida, mas já era sua esposa. O anjo disse, o Senhor disse para ele em sonho, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. Então Jesus veio e deu a mensagem. Ele veio e deu a palavra, você diz o sim. E ele se foi, mas você está casada com ele. Você está comprometida com ele. Você já possui o que ele possui. Você possui todas as coisas. Veja aqui, como o irmão Brana disse aqui, em possuindo todas as coisas, a respeito de Abraão, ele disse, agora vejamos a este homem. Abraão disse, eu sou herdeiro e isto me pertence, tudo nesta terra me pertence. Ele não o tinha ainda, é pela palavra, ele não tinha ainda, porém lhe pertencia. Era dele, de todos os modos. Agora nós somos herdeiros de todas as coisas. É isso correto? Somos herdeiros de todas as coisas. A Bíblia acaba de dizer-nos isso. Somos herdeiros de todas as coisas, de tudo. Não as possuímos ainda, mas ele já deu a palavra. Comunhão universal de bens. Não as possuímos ainda, porém são nossas. Amém? Oh, glória! Eu não possuo nenhuma polegada de terra, eu não sou fazendeiro, porém é minha de todos os modos. A terra é minha, seguro, tudo é teu. Pertence ao povo, pertence à igreja, aos crentes.
A noiva de Cristo é possuidora de toda ela em todas as suas partes. A Rússia está pelejando por ela, pela terra. Os Estados Unidos estão pelejando pelo mesmo. Eles pelejando por cá e aqueles por lá. Logo nos chamam loucos. Fique quieto. Fique quieta. Porque estás triste. Onde está o Consolador? Onde está o Espírito Santo? Todo mundo está sofrendo. Todo mundo está crucificado. É um ladrão do lado esquerdo, um ladrão do lado direito. Todos os dois estão crucificados. Um está zombando, um está murmurando, mas o outro está reconhecendo e admitindo em Jesus um rei. Mas todo mundo está sofrendo. E a diferença que há é que você tem consolação. Que consolação! Tem meu coração descansando no poder de Deus. Fique quieto, descanse, não alvoroce. Não se dê por um miserável, por uma miserável, por um desgraçado, por uma desgraçada. Não te des por pobre. Tu a possuirás de todos os modos. Amém? Tudo vai ser herança nossa e de todas as maneiras. Assim sendo, deixe que pelejem um contra o outro. Tudo nos pertence. Nós somos os que a obteremos. Eles nem sequer o pensem, porém nós sim pensamos de todas as maneiras. O agrônomo me mostrou a Lua pelo aparelho 35 vezes mais perto. O Vênus, os planetas, as estrelas. E você olha aqui, a olho nu, você vê uma estrela cintilante ali, muito bonita, e não vê mais nada, ela está solitária. Mas pondo o aparelho, tem muitas outras perto dela. Muitas outras que a gente não vê a olho nu. E o céu está todo estrelado, cheio de estrelas, planetas, astros, estrelas, o satélite, toda a galáxia está ali. E Deus pega Abraão e mostra para ele e fala assim, olha para lá. Eu creio que Deus mostrou tudo para ele, botou aquele aparelho de aumento nos seus olhos e mostrou tudo. Veja se você dá conta de contar isso aí. Aleluia! Você não dará conta. Você possui tudo isso. É assim a sua herança. É isso que você tem. Por que ficar triste? Quem haveria pensado que esse pobre homem ali, Abraão, em cima, com esse gado tão fraco, sobre o cume do monte, possuía tudo? Aquelas vacas ali, mugindo, berrando, né? Toda a Palestina lhe pertencia. Sim, Senhor. Assim sendo, quando ele chegou ao lugar para responder o desafio, Deus lhe provou que estava com ele. Tomou a esse pequeno grupo de homens, saiu ali e matou a cada um deles, trazendo de regresso sua possessão. Amém? Me agrada isso, porque ele pôs sua fé sobre a promessa como a rocha de Deus. Isso é o que se necessita. Ele não edificou outro fundamento, não foi unir-se a alguma organização, nem foi obter algo semelhante, não saiu por aí caçando alguma coisa, batendo com a cabeça para ali, com a cabeça para acolá. Ele pôs sua fé sobre a promessa, amém? Assim é, pôs sua fé nessa promessa e assim marchou para diante com suas espadas oxidadas. A ele não lhe importou nada, ele tinha sua fé descansada na promessa, porque ele possuía todas as coisas. Quem é rico? Quem é rico nesta época? Moisés, você vê, Deus sempre usou as pessoas pobres. As pessoas usadas na Bíblia eram pobres. Pobres em vários sentidos. Moisés saiu ali num barcozinho que sua mãe fez, betumado, e foi descendo o rio, passando por jacarés que estavam gordos de tanto comer menino.
e foi parar na casa de Faraó e teve a oportunidade de ser um faraó, de ser poderoso, ser rico, mas ele rejeitou tudo, preferiu a pobreza. Esse é o rico. Ele preferiu sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele preferiu assim, ele escolheu assim. Então, veja, José chegou a ser vendido lá no Egito. Ele chegou a ser vendido. Tornou-se um objeto de venda, uma mercadoria, de tráfico humano. Ele foi vendido, como Cristo foi vendido por 30 moedas. Raabe não tinha nada que se podia aproveitar. Jefitá era filho de uma prostituta, marginalizado. No entanto, foi quem Deus usou naquela época, por escolha dos próprios anciãos. Os apóstolos eram homens pobres, foram tirados das redes de pescar, eram empregados, aduaneiros, foi da onde ele tirou o seu povo. E eles próprios, os perseguidores, que olhavam a coisa pelo natural, disseram: olhe-se nesse povo, no meio desse povo que segue a esse Jesus, tem algum príncipe. E aos pobres é anunciado o Evangelho. E a gentinha que estava acompanhando, pescadores, carpinteiros, meretrizes, publicanos, pecadores, homens marginalizados, foram o que mais deram apoio a Davi na hora mais difícil de sua vida. E essas pessoas foram quem se associaram com Jesus Cristo. Porque o rico está aqui para lavar os pés uns dos outros. Quantos médicos nós temos aqui nesta mensagem? Se temos alguns, será que eles irão até o fim? Quantos advogados, quantos empresários, quantos industriários nós temos nesta igreja, nesta mensagem? Quantos cientistas? Você não está satisfeita? Você não está satisfeito? Você tem que se casar com um homem daqui, é com um homem pobre. Você tem que se casar com uma moça pobre. É que você conhece, o seu caráter. É forjado na dificuldade, como você mesmo. Você não vai procurar uma moça de alto nível, que você tem que olhar para cima para ver o nível dela, e ela olhar para baixo para ver o seu nível. Isso já começa errado. Jesus Cristo é mais alto do que sua esposa, o homem é mais alto do que sua mulher, o homem sabe mais, o homem tem mais, o homem, para ser cabeça, tem que começar por aí. Jesus Cristo é mais do que sua igreja, ele é mais em tudo, em tudo ele é mais. Ele pode ser a cabeça, é uma cabeça equilibrada, é a cabeça sadia, é a cabeça santa, é a cabeça pura, é a cabeça cheia de amor, é a cabeça cheia de equilíbrio, é a cabeça cheia de paz, é a cabeça conselheira, maravilhosa, Pai da eternidade. Jesus Cristo tem o bastão, Jesus Cristo tem a capa, Jesus Cristo tem o azeite, Jesus Cristo tem o vinho, Jesus Cristo tem os braços fortes, para que ela se recline nos seus braços. Ele tem um seio no qual ela pode se reclinar, como João se reclinava, como tipo da noiva, tipo da igreja noiva. Essa é a riqueza dela. A riqueza dela está justamente em ela pertencê-lo, ser dele. Aquele cavalo poderia ser tão bonito, tão forte e de tanta qualidade o quanto fosse, mas se ele estivesse lá nas brenhas das matas, na mão de um cafuçu,
ele não teria valor algum. Mas ele chega na mão daquele grande fazendeiro que pode lhe tratar de todas as maneiras e lhe colocar num avião e levá-lo para um parque de exposição no exterior e essa coisa toda. Então, aquele cavalo pertence a alguém que pode fazer manifestar a sua raça, fazer manifestar a sua beleza. E essa igreja pertence a um que pode, de fato, fazer com que ela se manifeste a sua beleza. Amém. Os seus raios, você olhando a lua de noite pelo aparelho, você vê como até ofusca a vista da gente a luz do sol. É a luz do sol batendo nela. Você não está vendo o sol aqui, mas ele está lá tão claro como o meio-dia aqui. E aquilo reflete nas vistas da gente, faz mancha na vista da gente. Tão claro que ele está ali. Seus raios iluminando-a. Ela não é nada, ela é pó cósmico, ela é cheia de crateras, mas o sol está fazendo dela uma noite de poesia, uma noite de maravilhas, uma noite de beleza. Ela se torna o encanto das estrelas. Sim, a igreja é assim, cheia de poeira, cheia de pó, cheia de crateras, mas o sol da justiça está fazendo ela brilhar na noite escura. Ela é rica de luz. Jesus e a noiva têm um casamento com comunhão universal de bens. Você possui nesta hora toda a terra do Japão, toda a terra da China. Você possui nesta hora toda a terra da Rússia. Você possui as terras quentes e as terras frias. Você possui o Polo Norte e o Polo Sul. Você possui os mares. Você é possuidor de todos os peixes. Você é possuidor de todas as leis. As leis estão aí sob concessão, hoje, dos homens, das nações, mas logo elas estarão sob a concessão da noiva, da esposa do Cordeiro. Todas estas leis são nossas. Você, a noiva, tem um casamento com comunhão de bens. Ela é rica. Ela é rica, ela só tem que esperar um pouquinho, como Abraão teve que esperar. Você não é pobre, você não é miserável. A gente fica com dó de irmãs e irmãos sofrendo, morando na saída da cidade. A gente queria vê-los numa mansão ali no setor sul, né? E eles não terem tempo nem de passar aqui na porta. Aí seria bom. Você fica triste de ver uma mulher lavando roupa com o menino puxando sua saia com o nariz cheio de catarro, e o outro de um lado e outro dali, e ainda tendo que fazer comida. Feliz mulher, bem-aventurada você que ainda pode e tem tempo para se ocupar com isto. Você que é iludida com o serviço de casa, você que o seu tempo passa você torcendo para o relógio não passar, para terminar seu serviço caseiro. O tempo não dá para uma mulher que não faz nada, para um homem que não trabalha. Tem que caçar uma coisa, tem que caçar outra, tem que ir no cinema, tem que ir ali, tem que ir no clube, tem que encher o tempo, tem que ver uma novela, tem que ler uma revista, tem que ler um romance, para ver se o tempo passa. Mas quando acaba de fazer o almoço, já tem que lavar os pratos. Quando acaba de lavar os pratos, já tem que fazer a janta. Quando acaba de fazer a janta, tem que lavar os pratos. Quando acaba de fazer uma coisa, tem que fazer a outra. Escrava, o que parece isto? Mas é quem mais está perto de Deus. É quem mais está com Deus. É quem mais canta. É quem mais gosta de ouvir as fitas, é quem mais ouve um programa com atenção. Ainda sobra tempo para ler uma mensagem, em vez de ler uma revista de quadrinhos. Ainda sobra tempo para ouvir uma mensagem na fita, ao invés de ouvir uma fita de sertanejos ou de músicas populares.
Ainda sobra tempo. Ricos da graça. Oh, ricos da graça. Ricos da graça. Ricos do conhecimento, que sabem remir o tempo e ocupá-lo com as coisas preciosas. Preciosas são as horas na presença de Jesus. As pessoas ricas, seus minutos são contados. E esses médicos se tornam famosos cada vez mais na opinião pública, porque eles se tornam difíceis e tem que marcar uma consulta daí para 8 dias, e com isso eles ficam famosos. Mas não há povo mais caro, não há povo mais valorizado, não há povo de mais valor do que o povo de Deus, do que a mulher de Deus, do que o homem de Deus. Ricos da graça, ricos do conhecimento, é como se não chorassem, e os que choram como se não chorassem, fazendo os outros rirem, e os que folgam como se não folgassem, onde vai carregando a sua carga, e os que compram como se não possuíssem. Para que isso? Mas é necessário. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Todas as coisas, tudo que existe é seu. Vamos ficar de pé. Há um teor muito profundo nisto. Quando ele disse, por um pouco de tempo Abraão não tinha visto aquilo que ele possuía. Por um pouco de tempo você ainda não viu, mas você verá. Esse é o meu descanso, é que você verá. Você tem ouvido estas coisas aqui, e elas são segurança para você. Existem lá do outro lado um número maior do que este aqui, já seguros, vivendo na 6ª dimensão. E talvez nós não teremos tempo para isto, para provarmos a morte. Deixai, portanto, todas as queixas, abri mão daquilo que te amarra, corta a corda que está te amarrando no porto, zarpa, não se iluda, não há mais remédio, não fique pensando que há felicidade aqui na terra, não há mais, ele garante isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Agora vocês foram enriquecidos com a plenitude do conhecimento do mistério da mensagem. É a única pessoa rica que existe nessa terra. É você. Senhor Deus, Pai amado, cremos que houve cura, que houve maravilhas, que houve salvação, que houve perdão dos pecados. E agora, ó Pai, pedimos a Deus que cada um volte para casa, consolado pelo Espírito Santo, que usará esta mensagem e falará: você foi enriquecida da plenitude para conhecer o mistério desta era, o mistério de Deus. Miserável seria você se não conhecesse esse mistério. Portanto, dê graça, portanto, louve, portanto, cante, portanto, dedique o seu coração àquilo que você crê. Se você crê, então dedique a isto que você crê. Exercite isso que você crê. Tenha coragem. Está te faltando coragem, menina. Está te faltando coragem, menino. Exercita isso que você crê. É de acordo com a palavra? É a palavra de Deus? Então exercite. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Exercite sua bênção agora, sua cura, sua libertação. Ponha isso em exercício.
Deixe de lutar com suas próprias forças. Entregue os teus cuidados a Jesus e Ele tudo fará por ti. Lance sobre Ele todas as vossas ansiedades e Ele cuidará de vós. Deixa o leão, o diabo rugir como um leão, bramir como um leão ao nosso redor. Mas Ele está conosco. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o Senhor Jesus Cristo, que tem feito a promessa e tem vindo para um casamento com comunhão de bens. Somos herdeiros de tudo que lhe pertence. Ele é dono de toda glória. Ele é dono de toda safira, de todo diamante, de todas as pedras, esmeralda. Ele é dono de todo ouro. Ele tem mansões de ouro. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Deus os abençoe, Deus os abençoe, Deus vos enxugue as lágrimas, Deus vos encoraje agora, Deus cure aos enfermos, Deus dê força para você sair do atoleiro, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Eu tenho que me empolgar com isso, lembrando de que quase 56 anos pregando, como você ouviu, acaba de ouvir, como ouviu de manhã e como ouvirá